Oi gente, estamos aqui hoje com a professora Michelle Steiner. Ela é professora de psicologia aqui da Universidade Federal do Ceará. Hoje eu estou ministrando a palestra Como Sobreviver a uma Praga. Essa palestra ela é para promover a ação do livro Ramon com H, para falar sobre esse livro com os estudantes, com a professora. Quero agradecer aqui a ela todo o acolhimento que tivemos aqui na sala de grupos, no CH2 da UFC, aqui na Avenida da Universidade. Lembrar que esse livro é fomentado com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar 195/2022, Termo de Fomento 857/2024, do 13º Edital Ceará das Artes, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Ceará, Governo Federal, e muito obrigado pela acolhida, muito obrigado por ter colocado aqui os alunos, as alunas, os alunos, para a gente fazer esse bate-papo, esse diálogo sobre esse livro que remonta mais do que a minha autobiografia, remonta a historicidade do HIV na vida de um ser humano. E assim, eu fui muito bem acolhido com você desde o princípio. Ela fez toda a questão de convite, toda a questão de divulgação nas redes sociais, assim, eu me senti muito acolhido mesmo. Muito obrigado. Nós da UFC agradecemos ao Ramon, o tema sobre HIV/AIDS é algo que precisa ser falado, que precisa ser desestigmatizado, e contamos com a presença não apenas dos alunos do curso de psicologia, mas também de uma das principais associações, que é a Associação dos Voluntários do Hospital São José, através também da representação do seu projeto maior, que é a Casa da Retaguarda Clínica. Pelo programa PAIN. Isso, que é um programa de ações integradas pela vida, e pedimos para que vocês possam me seguir, tanto ao Ramon Matarazzo, nosso artista, como também a esse programa que zela pela saúde mental das pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis. Obrigado. E estou presente aqui, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, Sabrina, Daniel, Patrícia, Beth, Lucas, enfim, esqueci o nome de alguém, a Sandrinha, a nossa Rosângela, eu chamo Rosângela, desculpa, essa Rosângela, que fez esse bolo maravilhoso que vocês estão comendo, eu esqueci, você está comendo, e que é a responsável por nos nutrir com tanto carinho. Aqui nós temos estudantes de psicologia de diferentes semestres te prestigiando, então eu sou muito grata à presença de vocês, vocês enriquecem a apresentação do Ramon. Obrigada por vocês disponibilizarem tempo para ouvirem um pouco sobre a narrativa, as histórias dele, e principalmente disponibilizarem a possibilidade de se defrontar com um tema que é pouco abordado dentro do nosso curso. Para os alunos de prática e os alunos de pesquisa, também muito obrigada por estarem conosco e por ajudarem a organizar toda essa estrutura. Então, assim, hoje a gente conseguiu fazer todo esse movimento de certificação, de organização do evento, graças aos alunos, numa parceria com o NUPIC, que é o Núcleo de Práticas Clínicas, que é coordenado pela professora Olinda. A gente tem vários representantes do NUPIC aqui que fizeram essa parceria. Então, são dois núcleos, que é o PAN, que é o Programa de Ações Integradas pela Vida, que sou eu que coordeno, e o NUPIC, que é o professor Olinda. Então, dessa parceria, nós conseguimos realizar e trazer você até o UFC. Fora isso, esse evento também é uma parceria do Ministério da Cultura, tanto federal como estadual, na qual o Ramon conseguiu vencer um dos editais que foi trazido em algum momento, não sei especificamente quando. Antes de começar, eu gostaria de ler uma pequena biografia do Ramon, porque nem todos vocês conhecem, quem é da casa conhece, mas quem não é da casa não conhece o nosso palestrante. Ramon Diego de Souza Soares é formado em História pela UFBA em 2011, possui título de graduação pelo Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia do Ceará, licenciado em Teatro em 2018. Ele é um grande artista. Pena que não vai dar tempo de ele mostrar uma das peças maravilhosas que ele criou, na verdade é um monólogo lindo que ele faz. Quem sabe numa outra oportunidade a gente possa te trazer para cá. Sem financiamento, porque eu me
realidade federal não tem financiamento, é na boa vontade, na contribuição à formação dessa galerinha. É o dramaturgo do único espetáculo sobre AIDS que está em cartaz em Fortaleza há 8 anos, intitulado Lázaro, que é justamente esse que eu citei agora há pouco. Já escreveu outras cênicas LGBTQI, APN+, que perpassam pelo HIV. É pós-graduado em teatro pela UES, no curso de teatro da Escola Pública de Teatro da Vila das Artes, especialista em arte e educação pela FAVEM em 2022 e mestre em artes pelo IFCE em 2024. Atualmente é escritor de livros na luta contra a AIDS, é ativista dos direitos das pessoas vivendo com HIV, por também viver com o vírus há mais de 21 anos, e foi homenageado pela Câmara Municipal de Fortaleza pelo seu trabalho de responsabilidade social e solidariedade humana. Então temos aqui uma pessoa que vai conseguir compartilhar conosco uma trajetória linda e eu espero que vocês aproveitem. Muito obrigada, Marcelo, por estar aqui. Bom dia. Obrigado pela recepção. Obrigado pelo pessoal da casa, né? Da Guarda Clínica, da Associação de Voluntários. Se eu estou aqui é porque muitas mãos me ajudaram, né? O pessoal da associação, minha família, meus amigos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, estudantes, né? Psicólogos, enfim, profissionais da saúde em geral e outras pessoas, muita gente, e aí só vem pra frente a pessoa, né? Mas assim, atrás de mim tem um monte de gente produzindo esse livro, né? Esse livro é contemplado no 13º edital Ceará das Artes, pela Lei Paulo Gustavo, né? Uma lei complementar de número 195/2022, termo de fomento 857/2024. São algumas coisas de prestação de conta, então a gente tem que falar. Pela Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, e a gente recebe um fomento onde a gente contrata diagramador do livro, revisor ortográfico, intérprete de Libras, que inclusive hoje não pode estar aqui porque está gripada, né? E não tinha como outra pessoa fazer esse evento. Mas hoje era para estar aqui no intérprete de Libras. Muito doentinha e aí não pôde vir hoje. Assessor de imprensa, né? É um trabalho conjunto, assim, a assessoria de imprensa, porque a imprensa só quer falar do HIV em dezembro. No dezembro vermelho eles me procuram para beleza, mas no resto do ano ninguém quer saber e tudo mais. Esse livro ele foi uma decisão muito acertada numa hora bem complicada da minha vida, né? É o ano que eu estava iniciando o mestrado, foi o ano da morte da minha avó, então é um ano de luto. Eu comecei o trabalho legal em 2022, aí não terminei muito legal, aí passa o mestrado, que ninguém sabe explicar o que é o mestrado, assim, né, na vida de um ser humano. E aí em 2024 eu resolvi fazer a segunda edição, que é essa edição contemplada por esse edital. Esse livro, o que ele fala, né? Primeiro, a gente está aqui num sumário, né, de obras artísticas. Eu vou falar assim, de algumas coisas: livros, espetáculos, Associação de Voluntários, da Fundação São José, a Casa de Retaguarda Clínica e as parcerias. Primeiro eu vou falar sobre o que o livro narra, né? A minha vida, que eu verti a minha pesquisa artística para uma temática HIV/AIDS e abri o meu status sorológico positivo para HIV em um espetáculo de teatro em 2017. O livro remonta à minha infância, para falar de uma vida independente do HIV, né? Porque até os 22 anos eu não sou considerado uma pessoa vivendo com HIV. Então eu tenho 22 anos de vida social. Após isso eu chamo de morte social, porque
porque mesmo em 2009 eu ainda tinha, quando eu passei a ter, né, o diagnóstico de HIV, eu acho que a morte social se apoderou da minha vida de uma tal forma que eu não queria contar para ninguém, eu tinha medo da reação das pessoas. Eu acho que muita gente ainda tem medo de se expor, né, hoje em dia, mesmo que eu estava assistindo, acho que antes de ontem, uma série chamada Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, que lançou agora pela HBO. E eu estava dizendo, a gente vive um período de céu, assim. Assistindo aquela série, eu vi que a gente está no céu hoje em dia. Então, eu agradeci, assim, eu fiz um gesto de gratidão com Deus, que eu digo assim, meu Deus, viver uma época que você tem que contrabandear remédio, porque no Brasil não tinha política pública suficiente para a gente ter medicação. Por mais que fosse AZT, que era uma medicação tóxica, que não dava muito certo, mesmo assim ainda era uma medicação que prolongava a vida de muita gente. Está aqui o livro, né? Eu deixo algumas perguntas: o que pode um vírus, o que pode a política, o que pode um ser humano lutando, o que pode o Brasil, o que pode uma política pública, que é essa que eu estou inserido no livro, e as milhares de políticas públicas que são montadas para que pessoas como eu e outras pessoas que vivem com HIV tenhamos mais acesso, por exemplo, ao mercado de trabalho, que aí é que mora o perigo, né, da barreira trabalhista, hoje em dia, por causa de preconceito. O que pode uma mãe, o que pode a universidade e o que pode a ciência. E aí, reticências, né, o que pode várias coisas, assim, o que a gente pode fazer. Então, quando foi em 2017, eu já não aguentando mais a minha sorologia fechada, eu resolvi abrir ela no espetáculo de teatro aqui vizinho no IFCE, onde eu fiz a conclusão do curso de licenciatura em teatro. E aí foi a mesma coisa, como se eu estivesse recebendo o diagnóstico de novo em 2017, já na era dos influenciadores digitais, né, já em outra era, que já tinha influenciador digital falando sobre HIV nas suas redes sociais, dizendo, olha, eu tenho HIV, eu descobri há tanto tempo e tudo mais. E aí eu vi o Gabriel Comicholi em 2016 para 2017, que é um influencer, que ele fez o passo a passo. Gente, descobri que estou com HIV, agora eu vou para o hospital, saber o que é que eu preciso fazer. Bom, fiz os exames, minha carga viral está a carga do vírus. O meu CD4, que é a imunidade, está assim, assado. Agora hoje é o primeiro dia das medicações, quais são as reações adversas? E tudo isso ele faz no diário de bordo, naquele vlog, né, diário ali do Instagram. E aí eu fiquei pensando, esse cara tem 22 anos, eu tenho 30. Exatamente a idade que eu tinha quando eu descobri. Então eu demorei 8 anos para revelar a minha sorologia para HIV. É um tempo muito longo, é um tempo que dá para você pensar muito, falar muito sobre isso com amigos que você tem confiança. Passou muita gente na minha vida, muita gente legal, muita gente escrota também. E eu me acostumei a uma vida, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, solitária. A solidão do HIV, principalmente do homem gay que vive com HIV, e aí, se alguém quiser falar sobre a solidão da mulher que vive com HIV também, ela é uma coisa terrível, porque a você é imputado a responsabilidade de não chatear ninguém com seus problemas. Já diz a velha frase, né? Não conte seus problemas. Ninguém quer saber de história triste. Vença, porque as pessoas só querem resultados prontos. Então, apresentar esse livro aqui é muito fácil. Mas viver tudo o que eu vivi no passado, isso é que foi insuportável. E eu não senti dor, nunca fiquei hospitalizado. Tiveram as febres, tiveram os vômitos, as diarreias, as candidíases. Tiveram todos os sintomas possíveis,
Mas isso passou com a medicação, né? E aí em 2017, exatamente no ano que eu lanço o espetáculo, vem os termos indetectável e intransmissível. Na verdade, acho que já vinha desde 2015, mas aí se popularizou mais em 2017. Uma coisa que eu já desconfiava, mas ninguém tinha certeza. Que uma pessoa vivendo com HIV em tratamento há mais de 6 meses não transmite o vírus, mesmo tendo relações sexuais com outra pessoa sem preservativo. Essa probabilidade é de 99,99%, que na ciência não se considera nada 100%, né? Mas são feitos estudos coletivos para que as pessoas entendam como é que funciona isso. Acho que é uma chance para 10 mil pessoas. Então você tem que transar 10 mil pessoas para pegar HIV uma vez, né? Assim, e 10 mil pessoas em tratamento, né? E aí o que eu falo, assim, para a juventude, né? Que está aqui, para aqueles que já têm a minha idade ou já passaram, não tem coisa melhor do que o preservativo. Não há, eu não vou romantizar aqui a PrEP e nem a PEP. Não há coisa melhor do que o preservativo. Talvez a PEP seja uma coisa interessante porque já é pós. Aí se um preservativo fura, rasga, se tem um outro processo de violência física, sexual, aí sim, realmente vale a pena. Agora, se expor de uma forma que, para um vírus que não tem cura, né, que você vai ter que tomar medicação a vida inteira, e aí eu também não vou romantizar o uso da medicação, porque corpo nenhum foi feito para tomar medicação a vida inteira. Uma hora o seu fígado, os seus rins vão reclamar. E é o que está acontecendo comigo. E aí, dito isso, não por mim, mas por uma enfermeira, não é, Lucas? Se a gente não tiver cuidado, a gente que toma medicamento antirretroviral, a gente fica senil. A demência é um fator que a gente tem que ter um cuidado redobrado para quem toma medicação de HIV. Então tem muita gente fazendo propaganda de que o HIV é maravilhoso, dá para ter uma vida saudável, dá, mas isso vai ter um preço a longo prazo. Então hoje, se as medicações, se as farmácias, né, a farmácia em si está se preocupando com tomar um comprimido só por dia, é porque isso diminui a toxicidade da medicação. E essa toxicidade é exatamente o que eu estou explorando agora nas minhas pesquisas. O quão tóxico é a medicação para HIV, né, para o corpo da gente. Então isso implica em triglicerídeo alto, em colesterol, em diabetes. Mês passado eu descobri que eu sou diabético, e aí a culpa de quem é? Mais uma vez, de quem foi a culpa pela boca dos outros que eu tinha pego HIV? Minha. De quem é a culpa de eu ter diabetes? Minha. De quem é a culpa de eu ter o triglicerídeo alto? Minha. A culpa sempre é empurrada, né? Eu acho aí que quem estuda decolonialidade vai entender um pouquinho que a gente é feito para ter culpa, né? Se não for pela religião, é pela família, que já tem uma base religiosa. Se não for pela família, é pelo companheiro, pela companheira, pelo amigo. Mas sempre tem um conservadorismo ali, institucional, regendo a nossa vida em qualquer âmbito que a gente andar, em todo lugar que a gente andar. Então eu sou uma pessoa considerada atrevida, antipática, abusada, mas eu vivo feliz com o meu estado de humor, porque se não fosse a minha boca, muita coisa teria sido diferente do que é hoje. Talvez eu não estivesse mais nem aqui. Então eu tive que reclamar muito nessa relação verticalizada médico-paciente, para que eu não ficasse orientado somente no ambulatório por aquele médico tirano que está ali às vezes, né, calha a boca que eu sou Deus e eu é que mando em tudo aqui. Eu digo, não senhor, você vai
fazer isso aqui de acordo com o meu gosto também, porque eu não vou parar de viver para ser o good boy, o bom garoto da ciência, não. Então já fui muito criticado por médico por andar em local homoafetivo, e estou falando de sauna e cinemão, tá? Os locais homoafetivos do centro que fervilha de ISTs, mas eu estou por lá, porque foi o único lugar que eu encontrei segurança no meu afeto e no meu prazer. Se é lá que me acolhe, se não tem nenhuma pessoa que se diz desconstruída, né, para ficar comigo aqui fora, então se lá dentro tem, para onde é que eu vou? Para lá. E isso é uma engrenagem do sistema que já empurra. Então, às vezes, para namorar eu preciso pagar uma instituição, eu preciso pagar uma pessoa. E essa relação de troca de afeto por dinheiro, ela é mais saudável do que uma relação. Para mim, ela é mais saudável do que uma relação onde tem um super-homem aqui do meu lado que só está comigo porque tem pena de mim. E aí, comigo não. Sabe? É outra história. E aí as pessoas dizem assim, nossa, mas tu bota a tua vida na rua, né? Até minha mãe reclama disso, assim. Que eu chego a falar para os garotos de programa que eu tenho HIV. Eu digo, olha, mas eu quero uma pessoa do meu lado, pelo menos por uma noite ou por uma semana, que esteja bem, que esteja se sentindo bem, que também tenha prazer ao meu lado. Afinal, não é só o dinheiro, estamos falando de relações humanas, né? Então, eu acho que vocês vão encontrar pessoas menos hipócritas, assim como eu, no caminho de vocês, na psicologia, né? Tá aqui a professora que não deixa mentir, né? Aí eu coloco umas fotinhas fofinhas da minha infância, né? Essa é uma criança de 2 anos que não foi abortada. E olha o resultado, né? Ganha até presente. E não foi abortada por uma mãe costureira, que o pai, que é contador, pediu para que fosse abortado e tudo mais. O homem sempre com o artifício da fuga, né? E se não abortasse, não ia criar, e ela disse, pois a porta da rua é a serventia da casa. Então, somente aos 27 anos foi que eu conheci esta criatura que ejaculou, né, dentro da vagina da minha mãe, biologicamente falando, assim, e eu nasci, né? Mas a nossa ligação é por nome. Eu carrego o nome dele, porque teve que ser feito o exame de DNA e tudo mais, tal. Mas quem é o pai conservador que vai querer um filho bicha, HIV positivo, artista e espírita meio macumbeiro, assim, né? É complicado, né? Mas deixa ele lá, eu estou seguindo minha vida. Aqui eu já dando pinta no aniversário de 5 anos. Né? Minha mãe, minha avó, já cumpriu a caminhada dela. Minha mãe hoje é loira. Aniversário, com infância, né? O meu HIV e o HIV das outras pessoas. Eu não estou aqui só para falar de mim, né? Também. Aqui são fotos ilustrativas, né? Que de vez em quando eu performo, assim, umas coisas bem panfletárias, que é para ver se ganha algum biscoito da mídia, alguma coisa assim. Aqui é o Lázaro. Esse espetáculo realmente é um feito, assim. Sabe quando você tenta criar outro sucesso e outro, mas só aquele que fica? É esse. Eu nunca vi uma história tão forte que às vezes eu penso que tem outra pessoa dentro de mim e eu digo, fica aí, vida própria, que eu vou dar um descanso. Mas é realmente um espetáculo que tem uma vida própria. O corpo dócil. O Lázaro fala sobre homens e mulheres que sobreviveram, né, à epidemia de AIDS nos anos 1995 para 1996, que é quando chega os antirretrovirais no mundo, no Brasil, aquela coisa da quebra das patentes, os medicamentos não serem fabricados nos Estados Unidos, serem fabricados aqui para ser mais barato. E é por isso que a gente é referência em medicação antirretroviral até hoje, né?
Depois vem o corpo dócil, que é onde eu falo mais sobre a minha vida homoafetiva, cortando um monte de fruta no pau, uma loucura. O Lázaro tira o sangue, fico nu, bato cabeça, fico doida. Mas enfim, e aí eu coloquei isso aqui. Isso é uma visão que eu tenho de como o corpo da gente é tratado. O corpo da pessoa que vive com HIV. Eu valho quanto para a indústria farmacêutica, né? Então, eu tenho pelo menos uma serventia no mundo para eles, né? Mas eu sei quais são os meus valores. Aqui a salada de frutas do corpo dócil. E essas relações homoafetivas, onde eu começo a contratar atores mesmo para ilustrar quem era, né, o namorado meu, que deu aí uma abandonada, porque descobriu que eu era HIV positivo, que ele não estava com HIV, né? Então, eu me lembro da noite que a gente foi transar, não tinha camisinha, e eu disse, vamos transar com preservativo. Então fomos ao supermercado assim, 8 quarteirões depois, e ele morrendo de preguiça, aí voltamos e tivemos a relação. E aí, mesmo assim, com essa consciência toda, foi o chute, né? Não queria, né? A performance relacional, onde foi proibido falar de HIV/AIDS, intitulada Apesar de, onde tem pessoas aqui que participaram, né? Sabrina Kelly, dançarina de zumba. Nessa noite, na CRC, era proibido falar de HIV. Era 26 de dezembro. Um dia de dezembro, era o dezembro vermelho. E a gente não queria falar de HIV, a gente queria falar do que as pessoas gostavam e o que as pessoas faziam, né? E aí a Sabrina veio como dançarina de zumba, o vendedor de din-din, xereca de mel, chibata do negão, ginguei, Marcílio, né? Não tá pegando a foto dele, mas acho que, enfim. O Ivan, que falou sobre essa experiência de 9 anos morando na Alemanha, né, falando palavras ali. Isso é arte relacional, né? Acho que repetiu. O Ricardo, que trabalhou com a quiromancia, né, ele recepcionava as pessoas, olhava no fundo do olho delas e falava sobre o que ele sentia da energia dos convidados da noite. Teve gente que se incomodou, foi aquela coisa de gato, você está dentro de uma experiência imersiva, se não for para se jogar dentro, então vai-te embora. Mas estava tudo ali. A internet do meu celular está longe, mas vai dar certo. A internet daqui é mesmo. E a performance, não, é porque a do meu é ficar feio. Performance Piranha do Banheiro aborda a homoafetividade dentro dos banheiros públicos. Essa foto tá eu com uma cidra balançando assim, tá fazendo aquelas referências dentro do banheiro da CRC, como se eu estivesse dentro do banheiro do terminal de algum terminal de ônibus de Fortaleza, que é onde acontece a prática do famoso banheirão, né? Eu acho que os homens conhecem, por mais que não sejam gays, os homens conhecem mais do que as mulheres essas práticas. Não sei por quê, porque está no imaginário e o homem sempre tem mais informações sobre essas práticas homossexuais. Por que será? Mas aí fica a indagação. Então, o banheirão, ele é levantado um estudo sobre isso, que tem um pesquisador do Rio Grande do Norte, que vai até a Grécia dos tempos antigos para fazer um estudo como eram os banheiros de antigamente, como era a convivência em Roma e tudo mais, e até chegar nessa coisa do banheiro público e as pessoas que têm fetiche em transar enquanto o guarda não vem.
enquanto o faxineiro não vem. Então, é uma realidade que se você for qualquer hora em qualquer banheiro de terminal masculino, acho que é por isso que os homens sabem, né? Porque o banheiro é masculino, então tá lá. Deixa eu ver aqui. Bom, o seu Pedro trouxe um artesanato com quenga de coco. Ele é garçom e decorador de festas, assim, vários bules, xícaras, um monte de coisa legal, assim. Só que aí as pessoas queriam entrar, mas o HIV, não, HIV não, hoje não. O Antônio José, que é esteticista, ele tem um espaço, né, chamado Novo Estilo. Ele trouxe para a performance o material de trabalho dele, realizando diversos procedimentos estéticos dos convidados. Então a gente fala assim, né? Bom, a gente tem profissão, a gente tem uma vida afetiva, a gente tem uma gama de coisas, religiosidade, o empreendedorismo da gente. Então eu digo, a atmosfera da Casa de Retaguarda Clínica mudou pelo poder da relação entre pessoas que geralmente ali são vistas apenas como pessoas assistidas. Desde então abriu-se a consciência de que todos têm suas vivências fora da casa de apoio. É importante a casa de apoio, mas e a vida lá fora, quando acaba, 4 horas da tarde, quando as pessoas vão para casa, né? E essa é uma das missões da associação, deixar as pessoas irem quando se sentirem preparadas. Alguns dos artistas performers, eu denomino logo de artista, fez arte é artista, não precisa ter faculdade, não. Já não estão mais na casa de apoio pela ajuda que ali tiveram. O Ivan, o José, o seu Pedro, que já não frequentam com menos assiduidade. Cada um seguiu seus respectivos destinos em suas carreiras. A arte relacional é uma das artes mais fortes que já pude presenciar. Não existe cenas, a vida em si é a dramaturgia da performance e arte, nessas relações promovidas pelos afetos, né? Então, se tem ali alguma coisa, bom, aqui é o stand da associação, mas eu vou passando. Em 2024, fomos selecionados para participar do 20º Festival Nacional de Esquetes Vivar de Teatro. E aí tivemos o espetáculo Ressurrecto, onde a Sabrina Kelly, né, nacionalmente ganhou o troféu de melhor atriz coadjuvante. Foi babado, as atrizes lá, tudo olhando assim. Sabrina Kelly ganhou o troféu, né, de melhor atriz. E a gente ainda foi indicado, foi assim uma coisa. A Ana Flávia foi indicada, né? A gente foi indicada ainda a melhor direção, melhor sketch, melhor texto. Não tinha nem texto, né? Era mais só o subtexto da coisa. Aí o Lucas, né, interpretou uma metáfora da AIDS sobre o rei Midas, que tudo que ele toca vira ouro, né? Remetendo ao preconceito de algumas pessoas que pensam que o HIV se pega pelo contato, do beijo, objetos pessoais, sexuais, né? O pensamento, né? Muito louco. Aqui é uma foto com a Nazaré Salles, eu e a Sabrina lá recebendo o troféu. Bom, eu vou deixar carregar aqui e aí eu vou entrar no livro agora. Eu estava só exemplificando. O livro é bem rápido. O livro Ramon com H, ele já falei, né, fomentado com recursos da lei Paulo Gustavo e tudo mais. E esse livro, ele vai falar sobre, primeiro, a minha infância. Gente, vai dar certo, não tenho medo de internet, não. Assim. Eu vou dar uma distribuída aqui em alguns exemplares e vocês vão contemplando a obra. Dos meninos que ainda não conhecem, vocês vão dando uma olhada.
apresentação do livro, onde eu falo homossexual, estigmatizado por ser uma pessoa que vive com HIV/AIDS, filho de mãe solo, em uma sociedade que repudia mulheres com esses e outros estados por um pseudo-cristianismo preconceituoso e machista dentro do país onde resido, morador de bairro de periferia, com intensa presença de tráfico de drogas. E aí eu não pensei que isso fosse tomar uma proporção tão grande na época que eu escrevi isso, né? E uma imensa dificuldade de locomoção aos centros acadêmicos da cidade em decorrência da distância e transporte público escasso no bairro. Latino-americano, brasileiro, discriminado e ou proibido em decorrência de ser pessoa vivendo com HIV/AIDS, se tentar entrar em Belize, Cuba, Paraguai, República Dominicana nas Américas, Bielorrússia e Lituânia na Europa, Ilhas Maurícia e Sudão na África, todos os países do Oriente Médio, com exceção da Turquia, Irã, Brunei, Coreia do Norte, Malásia, Rússia, Singapura, Taiwan e Turcomenistão na Ásia, e por aí vai, porque isso aqui já está desatualizado, porque a lista de países que você só pode ficar 3 meses ou só 1 ano, por causa do HIV, está cada vez maior, né? Então a gente tem uma problemática bem grande sobre isso, sobre não poder entrar, né, nos lugares e tudo mais. Esse livro ele tem um capítulo também falando do 2009, do diagnóstico de HIV aos pausos. Aí eu falo sobre o terceiro capítulo, que é o Projeto Lázaro, que é onde eu realmente, né, me debrucei na pesquisa sobre HIV e tudo mais. E aí eu vou falar sobre um capítulo chamado Hospital. No capítulo chamado Hospital, que está na página 70, eu falo o seguinte: 19h30, a mãe prepara um frango cozido com batatas e arroz. É a minha comida favorita. Ela faz a janta mais cedo porque nas indicações de como realizar os exames de rotina, carga viral e CD4, vem dizendo que o paciente tem que fazer 12 horas de jejum. Em outros casos, já ouvi alguns relatos de pessoas que dizem que não fazem nenhum tipo de intervalo na alimentação. 13 anos e eu continuo fazendo esse ritual. Tento dormir cedo, espero o jantar, fazer a digestão e vou para a cama. Mãe é mãe. Ela sabe que eu fico com mais fome nesses dias. Ela prepara uma vitamina de beterraba com laranja e cenoura. Tudo com açúcar demerara. Hoje não pode mais açúcar de jeito nenhum. É um tipo de açúcar mais grosso que dizem ofender menos o intestino do que o açúcar refinado. Eu bebo a vitamina, tomo uns copos de água, assisto a alguns programas na televisão e durmo. 5 da manhã, levanto, tomo um banho, me perfumo, escovo os dentes e vou para o Hospital São José. Tenho que aproveitar enquanto o sol não aparece, com ele os trabalhadores nos ônibus. Tenho fobia de condução lotada e gosto dos ônibus da madrugada porque tem ar-condicionado. Agora eu nem sei se tem mais, mas tem, né? Às vezes acordo mais cedo por conta dessa situação. Nos dias em que acordo mais tarde, vou passando mal dentro do ônibus. A mão treme, o suor frio, o coração bate mais rápido, o trânsito não flui, a boca fica seca. Por muitos anos levei uma garrafa pequena de água mineral, mas depois parei e tentei enfrentar todas essas sensações. Levo um terço ou um molho de chaves de casa e seguro firme. Respiro fundo, balanço a perna com impaciência quando o ônibus para no sinal. Adrenalina liberada a todo momento. Reparei nessas crises de pânico o quanto as pessoas são observadoras em coletivos. É um inferno. Você não olha para ninguém. Às vezes, vem umas senhoras falando alto, sinto dor de cabeça, o estresse liberado no meu corpo é tão grande que quando desço na parada do hospital estou exausto. E se faço tudo isso é para continuar meu jejum de 10 horas, de 12 horas, sem comida, sem medicação para pânico, e muitas vezes até sem medicação para o próprio HIV. Sempre gosto de estar com o sangue puro, porque coloquei na minha cabeça que quanto menos substâncias, mais preciso será o diagnóstico bioquímico. Dor no estômago, fome. Entrego a guia de exames para o atendente do laboratório. Encontro mais ou menos umas 50 pessoas caladas na fila, 6 da manhã, todo mundo calado.
o laboratório só abre às 7, mas todo mundo chega mais cedo, que é para sair mais cedo. Voltando à questão de descer do ônibus, algumas pessoas sabem que aquele hospital também trata de pessoas vivendo com HIV. No começo eu acho que eu não pulei nenhuma parte não, né, 72. No começo eu tinha vergonha de descer na parada do hospital. As pessoas ficam olhando e eu mesmo imagino que muitos ali estavam pensando, ele vai entrar no hospital, deve ter HIV, ou está indo buscar os remédios ou está indo fazer algum tratamento. Eu me pergunto se só eu penso isso. E por que eu penso isso? Será que é só coisa da minha cabeça? Mas por que será que todos olham para mim e para os outros que descem ali? O que passa na cabeça deles? Será que me julgam? Será que sentem pena, curiosidade? Será que estão imersos nos seus próprios problemas e estão apenas direcionando o olhar aleatoriamente? Não sei. Não dá para perguntar, não dá tempo e nem quero fazer isso. Eu só quero que o profissional tire os 7 tubos com coleta do meu sangue para eu ir na cantina comer uma coxinha com água de coco. Enquanto isso, as pessoas vivendo com HIV esperam sua vez para também realizarem seus respectivos exames. Cada pessoa que chega é observada dos pés à cabeça. Já percebi isso. Naquelas horas ocorrem tantas subjetividades. Olha, mas ele nem tem cara de quem tem o vírus. Você consegue ler no olho das pessoas, porque está implícito de uma forma que não precisa verbalizar. Tem gente de todo tipo, branco, preto, heterossexual, homossexual, transexual, travesti, indígena, idosos, meninos de 20 e poucos anos, trajando roupas estilosas, pessoas em cadeiras de rodas, pessoas com enfermidades causadas pelo vírus, que provavelmente já passaram por um quadro de AIDS. Tem gente com HIV e tem gente com AIDS, mas isso é impossível de saber. Chegam pessoas muito magras, pessoas obesas. Não dá para dizer quem tem HIV só porque é magro. Pense que pessoas magras existem e são apenas pessoas magras e nada mais. É que herdamos a cultura atrasada de que todo ser humano que está magro é porque provavelmente já está nas últimas. E isso não é verdade, porque aquela pessoa pode ser magra desde o dia em que nasceu. Quando uma travesti passa para deixar seu exame de rotina, as pessoas olham discretamente. A travesti sabe que está sendo alvo de olhares curiosos, mas depois de um tempo todos nós adquirimos algumas imunidades. Uma delas é essa do olhar que julga, que fere, que machuca. Eu tive um professor de semiótica que disse: para a sociedade somos o que aparentamos ser visualmente. As pessoas vão te julgar pelo seu sapato, pela sua blusa, pela sua calça, saia, short ou bermuda, pelo seu boné, pela forma como você usa o boné, pelos adereços que você coloca no braço, nos dedos, no pescoço, pela sua cor de pele, pela sua tatuagem. As pessoas estão acostumadas a ler as outras pessoas, mas essa leitura é muito superficial, porque só é da casca. Ninguém sabe qual é a sua religião, se é que você tem alguma. Ninguém sabe com quem você transou. Ninguém sabe se você está passando por uma situação difícil na vida, fora a questão do HIV e AIDS. Ninguém sabe de muita coisa. Os casais que entram no hospital, por exemplo, são algo emblemático de lei. Muitas vezes, pela proximidade de homem e mulher, imagina-se que são um casal. Por vezes, eu mesmo observo o cuidado que o homem tem para com a mulher e o cuidado que a mulher tem para com o homem. Já vi um casal onde o homem parecia estar com febre, logo cedo, e a sua parceira dando medicamentos ao mesmo e perguntando se ele estava se sentindo melhor. Casais homossexuais são difíceis de serem vistos por ali, mas já cheguei a ver uns dois em 13 anos. E deixo a pergunta: por que vejo mais casais heterossexuais do que casais homossexuais sendo realizar esses tipos de exame? Só sei que desde o dia em que minha mãe deixou de ir ao hospital comigo por minha própria vontade, para eu ter uma certa autonomia, tudo que eu encontrei foi silêncio e solidão nesses locais. Aí eu vou dar essa parte. Quando é chegada a minha vez de ser chamado para a coleta, o profissional chama bem alto pelo meu nome: Ramon Diego Souza Soares.
Entro no laboratório. Bom dia, sente-se naquela cadeira. Me arranje sua identidade, por favor. Essa frase, ela é muito emblemática. Depois de tudo que discorro nesta escrita, será que ainda tenho a minha identidade ou me deram uma nova a partir do momento em que fui diagnosticado? É claro que eu sei que ele está pedindo um documento de identificação para não haver erros, como uma troca de material biológico. Mas este questionamento sempre vem à minha cabeça. Quem sou eu ali? De que adianta ser engenheiro, artista, médico, gari, marceneiro, costureiro ou escrivão? O vírus é o mesmo, o estigma é o mesmo, o incômodo daquela agulha entrando é o mesmo. Acontece assim: a ciência te contamina, joga a culpa no teu comportamento, coloca um remédio caro para você tomar e ainda contrata gente para retirar amostras do teu sangue de tempos em tempos. Saio dali com a sensação de fuga. Digo obrigado, mas quero fugir dali. Não porque eu tenha receio de algo. É que os primeiros anos foram tão ruins que ficou a lembrança de toda aquela dor aos 22 anos. Não quero saber mais de exame. Só faço e pronto. E aí, esse relato, ele já não me emociona mais, porque isso é fase superada. Quando eu falo que eu tenho 21 anos de HIV, é porque talvez eu tenha sido contaminado aos 17, 16 anos. Então eu tenho mais tempo de vida com HIV do que sem, né? E aí as pessoas, por não saberem, por não me localizarem como uma pessoa vivendo com HIV, elas acham que tá tudo bem. Mas eu fico me perguntando o seguinte: gente, eu comprei um aparelhinho de medir a glicose. E aí uma médica me falou assim: olha, passou de 126 uma vez, você é diabético. Aí eu digo: há controvérsias, mas tudo bem. Aí o que foi que eu fiz? Uma experiência. Eu comecei a testar todo mundo que chega lá em casa. E aí todo mundo com 130, 150. E aí eu digo: ai meu Deus. Aí quanto é que deu? Eu digo: deu 150, sei lá, sua glicose. Mas vai fazer um exame no médico, vai fazer alguma coisa. A mesma coisa é o HIV. Às vezes eu levo testes rápidos de saliva e de sangue para universidades. E aí o teste hoje está praticamente compulsório, né? De uma forma assim, a Secretaria da Saúde libera e faz quem quer, onde quiser. A partir dos 13, 14 anos, acho que até menos às vezes, né? E aí, às vezes, nessas ações que eu faço, uma pessoa diz assim: eu quero fazer o exame agora. Aí eu digo: putz, mas se dá positivo aqui, eu não sou psicólogo, eu não sou... Mas por lei é permitido. Eu sou só uma pessoa vivendo com HIV. O que eu vou poder dizer, se der positivo, meu amor, existe vida depois do HIV. Mas, nesses encontros que eu falei para vocês sobre os afetos e tudo mais, eu contratei um garoto de programa que não estava preparado para receber esta notícia. E aí eu falei depois, que foi uma quebra de protocolo do meu acordo de convivência comigo mesmo. E ele disse que ia mandar me matar. E aí eu digo: complicado, gato, você mandar me matar. Porque se eu resistir todo esse tempo com esse vírus, não é agora. E eu vou morrer assassinado com um negócio de... Enfim, eu sei que eu bloqueei a pessoa, desistiu. O comportamento que eu vejo desses profissionais é que eles têm mais medo de se associar à minha imagem do que ódio porque eu não avisei. E digo e repito, as relações são sempre com o preservativo. Como prova, Ramon? Como é que você prova? Gente, na minha dissertação de mestrado, eu guardei não foi a camisinha não, foi a embalagem da camisinha.
E achei tão poético aquele rasgo, porque aquele rasgo é um rasgo na moral cristã. Porque eu acredito que eu não seja cristão, eu estou com Cristo, mas eu não sou cristão. Tudo que inventaram depois do Cristo, para mim, eu acho que é uma balela. Essa é a minha fé individual, e aqui eu não estou criticando a fé de ninguém. Mas o Cristo era um cara tão legal, ele deixou coisas tão bacanas para a gente, e uma dessas coisas foi a criação, principalmente a criação de tudo que hoje vocês estão pensando em criar, vai se materializar depois, né? Então, aquele rasgo da camisinha, da embalagem, me deram uma prudência, assim, de champanhe, que é uma coisa super chique, que eu achei, assim. Eu recebi de um senhor que vem de fora, ele estava distribuindo umas camisinhas de fruta, e aí ele distribuiu, aí eu disse, eu quero essa de champanhe, aí ele me deu. Aí, quando a gente... E a camisinha, ela tem um certo efeito, que eu não vou dizer qual é. Mas pensa no champanhe, quando você estoura, faz, né? Mas enfim. E aí, a gente usou preservativo e tudo mais, e ele, foi legal, não sei o que e tal. E aquela experiência boa eu quis guardar. Então a embalagem do preservativo rasgada, eu coloquei em cima do meu computador, tirei uma foto, eu digo, isso vai servir para alguma coisa. Coloquei na dissertação de mestrado, dizendo, o rasgo da minha moralidade começa aqui. Porque o que é ter moral, né? O que é moral na sociedade de hoje? O que é contratar uma pessoa para ter um momento de prazer, já que ela está disponível para isso, e já que eu trato ela da melhor forma possível, sem torná-la um objeto de uso, sem dizer, eu quero isso, eu quero desse jeito. Não, flui naturalmente. E acho que para vocês, eu não sei se isso é uma experiência inédita de se ouvir, porque eu acho que ninguém é acostumado a falar das intimidades tão profundas assim, tão profundamente assim, mas para mim é algo tão natural, porque na hora de eu sofrer o preconceito, tá tudo bem. Eu me encalo, passam mil coisas na minha cabeça, já passou aquele pensamentozinho, sim, abordado no setembro, ninguém se importa, as pessoas fazem as suas respectivas, vamos supor, campanhas e tudo mais. Eu não critico, mas eu acho que um mês, vocês que estão estudantes de psicologia, que são psicólogos, acho que vocês já estão bem acostumados com a hipocrisia, que é um mês só. Quando vocês enfrentam uma gama de coisas nos como é o nome? Estágios de vocês, onde vocês veem o ano todo as pessoas tentando fazer isso. Só que é assim, eu não sei como é que funciona, como é que vocês estudaram essa questão. O pensamento vem, mas eu recuso. Então é uma situação onde chega a possibilidade, e se aí 3 pontos, eu digo não, comigo não. Não é possível tanta luta para eu fazer algo dessa natureza. Então a vida vale muito a pena para a gente pensar em qualquer coisa, por mais que doa, machuque, né? Tudo passa, é uma coisa que até o Lucas sempre a gente se comunica falando isso, né? Tudo passa. Então essa mágoa de pai que manda abortar, a gente aprende a conviver. O HIV a gente aprende a conviver. Aluno que aí é mais com a professora, né? Aluno que não concorda, a gente aprende a conviver. Aluno que concorda, a gente aprende a conviver também, porque às vezes o aluno que concorda também dá um trabalho. Tudo a gente aprende a conviver, né? Então, o
que não dá para conviver, esse tempo que eu aprendi com o HIV é se relacionar com pessoas abusivas, tóxicas, horrorosas. E eu acho que elas precisam do tempo delas para amadurecer. E por enquanto, não é dizendo que eu estou na frente dessa largada, cada um está no seu tempo. E eu tenho o meu tempo, e o meu tempo já não permite mais esse tipo de situação na minha vida. Ah, mas você se comporta desse jeito. A sua moral é a sua moral, a minha é a minha. Há uma fronteira nisso aí. Há uma questão ética, né? Sempre vieram na minha vida com proselitismo religioso, com orientação sexual via proselitismo religioso. Pegou porque quis o HIV, eu digo certo, eu saio 3 horas da tarde, vou ali pegar um HIVzinho rápido e pronto, peguei, tenho fetiche, tem gente que tem fetiche, né, de ser contaminado. Inclusive algumas pessoas já chegaram para mim e pediram para eu baixar a minha medicação para eu transmitir o HIV. Aí eu digo, não vai ser comigo, vai ser com outra pessoa. Porque essa dificuldade aí eu não vou colocar na sua vida, não. E tem as festas, né, do Clube do Carimbo, infelizmente, ainda hoje tem gente com essa mentalidade. São as festas chamadas Book Chasers, né? Mas isso aqui, eu não sei se isso acontece mais com tanta frequência no Ceará. Mas tem umas coisas assim bem... Isso acontece com o estado. Recentemente, por exemplo, em ontem, está um amigo meu que deve estar bem comum em Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? Que festas são essas? Book Chasers são festas onde as pessoas combinam, é chamado de roleta russa, né? De colocar uma pessoa vivendo com HIV, enfim, sem tratamento, e aí todo mundo transa sem preservativo, assim. E aí, boa sorte, né? Então, tem muito isso, assim. E aí a gente sofre umas outras coisas que é cuidado, não vá. E aí a fala biomédica, né? Cuidado, não vá transar sem preservativo, porque você pode ser recontaminado pelo HIV. Isso é provado cientificamente? Mas é raro. E eu acho que nesse discurso biomédico existem muitas coisas que freiam a nossa vida. Um diabético pode comer um bombom de chocolate? Sim ou não? Não. Pode. Uma vez na vida ele pode. Não pode morrer de comer aquilo ali. Então, uma pessoa vivendo com HIV, ela pode transar sem um preservativo? Deve. Eu acho que deve. Se bem conversado, né? Para não gerar esse problema da ameaça de morte. Se bem conversado, se pago ou de graça, se com afeto ou por casualidade, sabe? Porque tem coisas que, posições, aquela coisa toda e tal, às vezes nem dá para fazer com preservativo. Mas, para quem não está preparado, é com preservativo, porque isso é muito violento. Gente, a hora que você recebe um diagnóstico de HIV, o mundo está se movimentando, ele faz isso. Aí você suspende assim. Aí rapidamente volta. E hoje eu vejo pessoas assim. Peguei HIV. Tudo bem, tem medicação. E aí, como eu digo, não romantize a medicação. Eu fiz as contas mais ou menos em média, tirando os dias que eu não tomei. Eu acho que eu já tomei mais de 25 mil comprimidos para o HIV. Em 16 anos, mais ou menos. Imagina um fígado processando 25 mil comprimidos. Ainda tem as medicações de pânico.
ainda tem as medicações de esteatose hepática no fígado, ainda tem as medicações de diabetes agora, novíssimas, e eu fico olhando assim a fila, e com essa lógica do corpo dócil do Michel Foucault, eu fico pensando assim, será que isso aqui não é um matadouro para dizer que estão prolongando a vida da gente, mas na verdade se a gente fizesse uma dieta, um exercício, assim como eu tenho as minhas questões com as medicações de HIV, apesar de estar muito bem colocada a questão da adesão, né? E realmente, se você parar de tomar a medicação, em pouquíssimas semanas o HIV volta e sobe, né, aquela quantidade, aquela carga. E aí eu estou me preparando agora para fazer uma nova pesquisa chamada Santuário, que é uma pesquisa, vocês sabem o que é santuário na linguagem do HIV? É onde a célula adormecida fica, células de HIV adormecidas, né? O vírus fica ali dentro daquele lugar, e aí elas acordam e vão para a corrente sanguínea. No que elas vão para a corrente sanguínea, tem o antirretroviral, passa, dá o scanner 24 horas. É por isso que tem que ficar tomando remédio de 24 e 24 horas, né? E aí a corrente sanguínea, tudo bem, mas a ciência não consegue chegar no santuário. E esse santuário, se a ciência der uma curva e chegar nele, ele expulsa o vírus, ele vai para a corrente sanguínea e a gente toma as últimas medicações para erradicar o HIV de vez. O vírus HIV, ele é muito mais mutante e inteligente do que o coronavírus. Muito, mas é muito. E a gente teve um déficit na saúde. Agora que a gente está conseguindo se reabilitar do que foi tirado dos direitos das pessoas vivendo com HIV, né? Desmonte do SUS, desmonte das políticas de AIDS, pandemia, né? Onde as subnotificações de HIV cresceram, mas não foram para os relatórios, né? Os boletins epidemiológicos. E aí muita gente está contaminada, não sabe, e aí o reverb vem agora, de 2025 para 2026, porque acho que o último que fizeram foi em 2023, foram 10.801 quebrados, assim, segundo o Ministério da Saúde, mortes no Brasil, óbitos, né, por complicações de AIDS. E aí quais são os fatores? Não adesão. E aí a não adesão é um princípio de suicídio, o próprio suicídio, o diagnóstico tardio por falta de política pública que não... Cadê uma propaganda dizendo fulaninho tem HIV, ciclano não tem, pelo menos aquelas propagandas atrasadas que a gente tinha, mas tinha, hoje em dia nem isso. E isso não se trata da polarização que a gente vive hoje, se trata de não querer fazer mesmo. Por que que em 2025 a gente tem um seriado chamado Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, que fala exatamente sobre o contrabando de HIV, de antirretrovirais, né, de AZT, na década de 80. E aí a série dá um pulo para os dias de hoje, para a gente refletir sobre os dias de hoje, é porque tem uma pandemia negligenciada. E aí isso mexe com a cabeça de um ser humano das formas mais insanas assim que você possa imaginar. Eu estou falando a minha perspectiva. A minha perspectiva é de um homem branco que chegou à universidade, que passou por curso de mestrado, que tem chance de ir para um doutorado. Mas e as outras pessoas, os outros marcadores sociais, os indígenas, as pessoas pretas, pardas, né? Como é que fica isso, sendo que o Brasil tem a maior taxa de mortalidade entre mulheres negras na periferia? Porque aquela velha coisa, o marido vai lá, passa para ela
ela é casada, ela está protegida, aí volta a questão religiosa. Aí na igreja, o líder religioso, na igreja, seja onde for, gente, o líder religioso diz: não tome mais a medicação porque foi feito um milagre. E aí a pessoa não toma a medicação. Resultado: óbitos. Chega no São José e nas outras policlínicas sem a menor condição. Há relatos de pessoas que chegam no São José e morrem 6 horas depois de darem entrada no hospital, porque nem força, não tem mais nem força para receber uma medicação. E aí é onde eu entro com o meu ativismo. Nesse livro eu apresento a geografia do hospital. Toda vida que um assistente social me dá a possibilidade, ou um psicólogo, ou seja quem for, me dá a possibilidade de eu dizer assim: olha, minha vida foi assim, assado, tem um livro, pega o PDF do meu livro, lê, fica calmo, fica tranquilo, não vai dar em nada, você vai... E tem gente que entra com tuberculose, com várias outras coisas. E aí eu digo: aqui é a farmácia, aqui é aquela acusada que você nunca deve ir, aqui é um médico excelente, se você for escolhido por ele vai ser massa, mas assim, passe por todos, de primeira instância baixa a cabeça, aí depois, quando você tiver imunidade biológica e social suficiente, aí você reclama, mas por enquanto vá fazendo tudo bem direitinho. É por isso que eu sou considerado um pouco atrevido, porque eu baixo a cabeça para médico. Da mesma forma que vocês têm o Conselho Regional de Medicina, né, o CRM, eu tenho uma DRT. Então, qualquer dia que eu entrar com o jaleco lá, assim, DRT 2082, é porque assim, é para dar carteirada, todo mundo, né, às vezes tem uma questão assim. E esse biopoder, esse poder disciplinar que acostumou a gente, que isso nunca vai chegar na minha casa, que isso não chega na minha família, porque eu fui educado de forma diferente, porque eu fui educado com princípios e valores que norteiam uma vida sem pecados, normativa, porque eu sou uma mulher branca, hétero, cristã, porque eu sou um homem machão que não pega, e é quem mais pega. E aí tem uma mentira sendo inventada que travestis, transexuais e homossexuais são as pessoas que mais pegam HIV, que mais pegam HIV. Mentira! A comunidade LGBT é uma das primeiras a se levantar nos Estados Unidos, no Brasil, para que as pessoas não morressem de AIDS. E aí eu digo: mãe, como é que vocês viviam nos anos 80? Devia ser um paraíso. Aí ela disse assim: não, porque as festas eram maravilhosas. Os anos 80 eram maravilhosos. No meu tempo, né? As coisas dos pais da gente. No meu tempo era tudo maravilhoso. Eu digo: maravilhoso para você, que era mulher, nasceu com sexo biológico, feminino, e era branca, e ia para as festas e estava tudo bem. Mas você já parou para pensar que o racismo sempre existiu, que a LGBTfobia, que não tinha nem nome, sempre existiu, e que tinha muito transexual, travesti, homossexual, lésbica, passando por esses assédios? Quando você remonta a história da AIDS, o que você vê é um monte de travesti apanhando da polícia em 1989 já, com AIDS, morrendo de AIDS, apanhando da polícia, porque simplesmente existia a varredura aqui em Fortaleza, né? O seu João, a gente tem na CRC uma pessoa que fundou uma das primeiras boates LGBTs de Fortaleza. Então, assim, não é qualquer coisa. Então ele passa de 1980, eu acho que até anos 70, né? Até 1989, 87, que foi o ano que eu nasci, com essa boate. Aí depois desiste, aí depois, lógico, a gente tinha uma boate, tem que ter outra e outra e outra, e vai crescendo, e as pessoas vão adquirindo os direitos, vão tomando conta das coisas que, enfim.
Eu sei que aqui tem pessoas muito esclarecidas, eu já falei demais. Mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. E qualquer dúvida, quando eu abro a minha vida assim, abertamente, de verdade, né? Assim, eu gosto assim, de dialogar com as pessoas que eu estou, né, conversando, dizendo e tudo mais. Já passou bem do horário, né? Também. Como é que nós vamos fazer o sorteio? Vocês preencheram uma lista com o nome de vocês. Cada um dos nomes tem um número, tá? E aí eu vou pedir pro Ramon me dizer o número. São quantos números que nós temos aí? 29. Só um segundo, Michele. Todo mundo preencheu essa lista? Perfeito. Número 24. Mas sou eu. Pega aí, vai tirar um bloco, vai. De 1 a 29 menos 24. Número 13. Ana Beatriz Magalhães Santos. Outra pra lá. Fazer o que é a sorte? E nós queríamos agradecer, nós da UFC, que representamos a UFC, queremos agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e gostaríamos de dar um certificado da sua participação. Né? O nome da palestra de hoje é Como Sobreviver a uma Praga, HIV e AIDS em Tempos Atuais. Na verdade, ele fez, né, um relato de memória de vida, de trajetória, mas finalizou realmente com o momento que nós nos encontramos, né? Avanços e retrocessos da contemporaneidade. Vira. Isso. Eu quero deixar registrado, mas o mais importante, até para que o Ramon possa botar no relatório dele de prestação de contas, né? A gente tirar uma foto, mas de novo assim, agradecer a presença, porque a Sandrinha está representando, foi falado da Associação de Voluntários do Hospital de São José, né? E a Sandrinha, junto com a Rosana,